Muito bem. Vamos dar início à correção de uma questão da prova do ENAD de 2013, né? Mais especificamente a questão de número 21, em que diz que uma paciente, o enunciado da questão diz, uma paciente de 17 anos de idade procura a clínica odontológica desejando clarear seus dentes, pois julga que seu sorriso é meio amarelado. Ao exame clínico, o cirurgião dentista verifica que há muitos dentes com restaurações, tanto anteriores como posteriores. Não há história de tratamento endodôntico. Em relação à conduta clínica e ao respeito aos princípios éticos, o cirurgião dentista deveria. Bom, antes da gente partir para as afirmativas, vamos extrair algumas coisas desse enunciado. Quando o autor diz que uma paciente com 17 anos de idade procura a clínica odontológica desejando clarear os dentes, a gente já imagina que essa paciente de 17 anos de idade, em se tratando de um clareamento vital, quer dizer, de dentes vitais, a gente já espera um volume pulpar maior. A gente já espera uma polpa bem volumosa. E essa polpa volumosa traz consigo canalículos dentinários também mais calibrosos, pela pouca idade da paciente. Isso facilita para nós, isso deixa uma possibilidade maior de uma sensibilidade pós-operatória. Outro ponto interessante é que ela fala de que há muitos dentes com restaurações, tanto dentes anteriores como dentes posteriores. O que a gente pode extrair dessa informação? Após o clareamento, essas restaurações certamente precisarão ser substituídas ou pelo menos passar por um repolimento ou algum processo de reparo, uma vez que o clareamento não consegue alterar a cor das restaurações, altera a cor da estrutura dental, do esmalte, mas não afeta a cor das restaurações. Esses clareamentos, vamos relembrar um pouco. Os clareamentos dentais eles podem acontecer de duas formas: clareamentos sobre dentes vitais e clareamentos sobre dentes não vitais. Os clareamentos sobre dentes vitalizados, ainda com polpa viva, eles podem acontecer de forma imediata ou de forma mediata. Imediata no consultório, sob supervisão do cirurgião dentista, ou mediata em que o paciente faz o processo, executa, conduz o processo em casa, com aplicação do gel clareador, do agente clareador, em moldeiras confeccionadas individualmente para cada arco, para cada indivíduo. Os clareamentos eles podem acontecer por vários motivos, né? E os manchamentos ou os escurecimentos dos dentes, as manchas sobre a superfície do esmalte, elas podem ter origem intrínseca e origem extrínseca. De origem extrínseca são pigmentos que são depositados sobre a superfície do dente ao longo do tempo, e os manchamentos intrínsecos são aqueles manchamentos que estão na estrutura do elemento dental, como por exemplo, manchamentos por fluorose, manchamentos por tetraciclina. E os manchamentos extrínsecos, a gente pode dar como exemplo manchas de café, manchas de cigarro, enfim, todos os pigmentos que se depositam sobre a superfície do esmalte. Outra informação importante, não há história de tratamento endodôntico. Então, como o autor fala que não há tratamento endodôntico realizado nesse indivíduo, então a gente já descarta o tipo de clareamento em dentes não vitais. Então, são dentes vitais que podem ou que serão tratados. Então, em se tratando de dentes vitais, considerando a pouca idade da paciente, a gente já pensa também na possibilidade maior de uma sensibilidade pós-operatória. Tá? Então, dando continuidade. Em relação à conduta clínica e ao respeito aos princípios éticos, o cirurgião dentista deveria: primeira afirmativa, alertar que podem ocorrer mudanças nas restaurações durante o clareamento, podendo ser necessário o polimento ou a substituição das restaurações. Como nós havíamos comentado, né, essas
esse processo de clareamento pode provocar algumas alterações sobre as restaurações, pode provocar algumas alterações nas propriedades físicas das restaurações e na condição estética dessas restaurações. As restaurações não serão clareadas, mas os elementos dentais terão sua cor alterada pelo processo, pela aplicação do gel clareador. Então, aquelas restaurações passarão a ter uma cor diferente desses elementos que serão clareados, então, posteriormente, elas precisarão, no mínimo, de um repolimento ou de uma substituição daqueles elementos, das restaurações, daqueles elementos que foram clareados. Então, a primeira alternativa está correta. O cirurgião dentista deveria informar que o efeito do clareamento ocorre sobre os dentes e não afeta as propriedades físicas e químicas das restaurações. Essa afirmativa não está correta quando ele fala, no momento em que ele diz que não afeta as propriedades físicas e químicas das restaurações. Dependendo da intensidade e da duração do processo de clareamento, algumas propriedades físicas da estrutura das restaurações são sim alteradas. A aplicação do gel clareador, sobre a superfície das restaurações provoca alteração na dureza superficial dessas restaurações. Então, há sim alterações nas propriedades físicas dessas restaurações. Então, a afirmativa 2 não está correta. Afirmativa 3. O cirurgião dentista deveria garantir o grau de clareamento. Essa afirmativa já começa errada. Ninguém pode, em um tratamento de clareamento, garantir o grau de clareamento que vai se alcançar naquele processo. A saturação da cor das estruturas dentais é o limite em que a gente pode alcançar, é o limite que nós podemos alcançar durante o tratamento de clareamento. Mas nós não podemos adiantar ou prever o quanto que nós vamos conseguir clarear nesse tratamento, o quanto que nós vamos conseguir diminuir o croma desses elementos dentais durante o processo de clareamento. Tá? Ainda na afirmativa 3, vamos continuar lendo. Desde que a concentração seja controlada e a aplicação do agente clareador seja repetida quantas vezes forem necessárias até se obter o grau de clareamento desejado. Essa outra parte da afirmativa também não está correta. Repetir o processo de clareamento até se obter o grau de clareamento desejado não é um procedimento correto, não é um procedimento indicado, uma vez que a ação do gel clareador também é capaz de alterar a dureza superficial do esmalte. Claro que dependendo da quantidade de aplicações e da concentração desse agente clareador, essa alteração pode ser mais intensa ou menos intensa. Mas fazer aplicações até se conseguir o grau de clareamento desejado deixa sim uma possibilidade de nós termos uma alteração na dureza superficial desse esmalte. Portanto, a afirmativa 3 também não está correta. Afirmativa 4. O cirurgião dentista deveria orientar que os produtos resultantes da reação dos agentes clareadores podem agredir a polpa dental através dos túbulos dentinários. Essa afirmativa está correta. Considere que a paciente é uma paciente de 17 anos, polpa dental volumosa e canalículos dentinários ainda calibrosos também, ainda volumosos. As possibilidades, as chances de nós termos uma sensibilidade mais intensa e de nós termos uma alteração pulpar até permanente, as chances são bem maiores. Tá? Então, a afirmativa 4 também está correta. Portanto, é correto o que se afirma nas alternativas 1 e 4. Muito bem.